Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que me assistem em suas casas, o meu carinho e o meu respeito. Sobre essa tribuna, hoje são 24 de novembro, e até porque não tive outra oportunidade anteriormente de manifestar nessa tribuna, no dia 20 de novembro do corrente ano, sobre o Dia da Consciência Negra, o Dia Nacional da Consciência Negra. Eu confesso, esta não é a primeira vez que eu ocupo esta tribuna para falar sobre a importância do braço negro na construção de nossa cidade, do nosso país e do mundo inteiro. E alguns negros, dos quais eu tenho muita admiração, que se passaram, um exemplo, o Martin Luther King, que nasceu em Atlanta, nos Estados Unidos, em 1929, que aos 19 anos foi ordenado pastor pela Igreja Batista e formado em teologia. Em 1955 começou uma grande batalha deste negro nos Estados Unidos pelos direitos dos negros, o qual tomou um ônibus onde uma negra no interior do ônibus foi obrigado a dar lugar a uma branca, e sua recusa fez com que esta negra fosse para a prisão. Tamanha era a desigualdade em comparação aos brancos, o tratamento aos negros naquele país que era o mais racista. E quem conhece a história de Martin Luther King, um dos maiores pensadores, sabe o quanto foi combatente na luta pelos direitos negros naquele país, nos Estados Unidos. Mandela, um outro exemplo, que nasceu em 1918 e faleceu em 2013, no país dos negros, meia dúzia de brancos queriam comandar a África, o prenderam, passou sua vida quase toda que na prisão, e mesmo assim lutando pelos direitos de sua nação, e depois foi presidente da República daquele país, e que deixou ao mundo uma grande lição de vida, de luta aos direitos de seus semelhantes. Mas, aqui no Brasil, nós temos exemplos do Dia Nacional da Consciência Negra, Zumbi dos Palmares, que nasceu em 1655 em Alagoas e foi para o interior de Palmares. Apesar de ter nascido livre em 1662, com 7 anos de idade, ele foi capturado por soldados e entregue ao padre Antônio Melo, que o batizou na Igreja Católica com o nome de Francisco. Além de estudar latim e português, sob a guarda do padre aguardava, ainda o ajudava nas missas. Em 1670, quando tinha 15 anos, fugiu para o Quilombo dos Palmares, fazia artes marciais, onde foi reconhecido aos 20 anos como
respeitável estrategista militar e guerreiro. Em 1675, o quilombo onde vivia foi atacado por soldados portugueses. Em 1630, havia 3.000 pessoas no quilombo. E depois a população foi crescendo e chegou a 20.000 refugiados em 1678. Depois de 22 dias de luta, resistiu o combate contra o governo com 2.000 homens armados de arcos, flechas e espingardas. Ele resistiu à luta em defesa de 20.000 negros refugiados naquele quilombo. E um ano depois foi degolado o Zumbi de Palmares e mandado sua cabeça para o Recife. Por isso, o dia 20 de novembro ficou marcado como o Dia da Consciência Negra. E não é a primeira vez que digo nessa tribuna que Pelotas foi fundada com o charque e o braço escravo era os negros, onde havia 2, 3 ou 4 portugueses explorando a maioria dos negros. E Pelotas não tem uma referência quando comemora seu aniversário. Aqueles que não serviam para o charque, que eram os negros, faziam tijolos, construções e a telha na perna. E esses prédios históricos que tem em nossa cidade, que os negros que não serviam para trabalhar no charque, que não eram classificados, trabalhavam na construção dos prédios de pedreiros. Esses prédios históricos, toda vez que passo por eles, lembram que tem a lágrima e o suor foram esculpidos no braço do negro. E quando se fala na cidade de Pelotas, se lembra do doce e dos portugueses. E não se faz uma referência àquele que é o verdadeiro construtor da história dessa cidade, que são os negros, que muitas vezes tinham que fugir para seus quilombos. Tamanha era a repressão que sofriam dos brancos. Nós temos a cidade mais negra aqui no estado, e talvez perdendo para algumas cidades da Bahia. Mas aqui em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, tem uma placa que se faz referência aos imigrantes italianos, alemães e portugueses, e um agradecimento pela construção do nosso estado. Mas ali também não consta os negros, que são, sim, os verdadeiros construtores de nossa cidade. Sempre disse, e vou fazer uma proposição nesta casa, sugerindo ao Executivo que coloque, sim, na entrada da cidade, uma estátua de Zumbi dos Palmares, em referência aos nossos negros, que são, sim, os verdadeiros construtores de nossa cidade. Com absoluta certeza, nossa cidade, que é marcada pelos prédios históricos, com suas obras, e com certeza, ali, muitos trabalhadores negros, sem ganhar um tostão, são sim os verdadeiros protagonistas da nossa querida Princesa do Sul, que sem culpa alguma foi lapidada, construída no suor daqueles que fizeram a história dessa cidade, que infelizmente hoje estão fora da história de Pelotas. Pelotas deve e tem uma dívida impagável com seus verdadeiros construtores, os negros, que hoje nós temos sim mais de 60% dos nossos habitantes negros
em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.